Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é a professora Rita de Cássia e eu tô aqui para auxiliar vocês aí nessa apostila Tô de Casa no Enem 2020, lembrando da hashtag Tô de Casa com Enem, tá bom? É importante que vocês participem, estudem, aproveitem esse momento aí de quarentena para estar atualizando o conhecimento de vocês e arrasar no Enem quando essa prova acontecer, para poder assim realizar o projeto de vida de vocês, tá bom? Eu tô aqui para resolver uma questão com você e com vocês, desculpa, e fazer algumas abordagens importantes sobre os possíveis conteúdos que podem cair aí no Enem. Eu espero contribuir, tá bom, nesse processo e vocês podem contar comigo para o que vocês precisarem, tá bom? Bem, pessoal, olhando aqui a prova, eu encontrei uma questão aqui que eu achei interessante em debater com vocês, que é a questão 127. Essa questão aqui, ela faz uma abordagem sobre o sistema endócrino, né? Que é um sistema do nosso corpo humano que vai trabalhar os hormônios e a regulação e a atuação desses hormônios no nosso corpo. Então, a questão diz o seguinte: os distúrbios por deficiência de iodo, DDI, são fenômenos naturais e permanentes, amplamente distribuídos em várias regiões do mundo. Populações que vivem em áreas deficientes em iodo têm o risco de apresentar os distúrbios causados por essa deficiência, cujos impactos sobre os níveis de desenvolvimento humano, social e econômico são muito graves. No Brasil, vigora uma lei que obriga os produtores de sal de cozinha a incluírem em seu produto certa quantidade de iodeto de potássio. Essa inclusão visa prevenir problemas em qual glândula humana? Aí eu tenho a alternativa A, hipófise, B, tireoide, C, o pâncreas, D, repete pâncreas novamente e é o paratireoide. Então, gente, o iodo, ele é um micronutriente, tá bom? E ele é depositado em nosso corpo em pequenas quantidades. Porém, ele atua aí na produção de dois hormônios importantes, que é o T3 e o T4. E esses hormônios, eles são produzidos pela nossa tireoide, né? E a tireoide, ela tem um papel importantíssimo no nosso corpo, porque ela vai trabalhar no metabolismo corporal, ela regula o crescimento físico e neurológico, ela faz a manutenção do fluxo normal de energia no nosso corpo. Seria como se ela fizesse a manutenção do calor no nosso corpo. Então, a alternativa correta aqui é a tireoide. A hipófise, ela é considerada a glândula mestra do nosso corpo, tá? Ela fica localizada na base do encéfalo e ela produz alguns hormônios e regula também outros hormônios de glândulas endócrinas, ok? O pâncreas, gente, ele vai também, ele já parte lá para o sistema digestório, né? E aí a produção dele é de insulina e glucagon, que vão o quê? Regular os níveis de açúcar no nosso corpo, né? No caso da paratireoide, ela é uma glândula que fica atrás da tireoide e ela regula mais os nutrientes presentes no nosso corpo, especificamente o cálcio e o fosfato, tá? Então, a alternativa correta aqui é a B, tireoide. Por quê? Porque o iodo participa dessa produção desse hormônio, tá bom? E lembrando que a tireoide, se ela produzir em pouca quantidade esse hormônio ou em muita quantidade, vai gerar umas doenças bem conhecidas, que é a hipotireoide, desculpa, hipotireoidismo e a hipertireoidismo, tá bom? E isso se dá devido ao excesso ou à falta na produção, na regulação desse hormônio, ok? Então, gente, olhando aqui a prova, como vocês sabem, todas as provas do Enem, elas são bem contextualizadas, então é importante que vocês leiam bem as perguntas, né? Se atentem às palavras-chave para que vocês possam conseguir responder essa prova, né? A outra dica é que as questões de química, física, biologia são bem parecidas, então é importante que você tenha mais ou menos um conhecimento prévio para que você possa entender o que aquela determinada pergunta está exigindo de você, tá bom? E a dica que eu deixo aqui para vocês sobre os conteúdos que costumam cair no Enem ultimamente, nessas provas mais recentes do Enem, tem caído citologia. Então, é importante que vocês foquem um pouquinho lá nas organelas, né, em suas estruturas e quais são as funções dessas organelas no nosso corpo. Ah, professora, quais são essas organelas?
ribossomos, complexos de Golgi, lisossomos, mitocôndria, qual é a função de cada um delas, o que elas fazem no nosso corpo, para que vocês consigam entender a questão, apesar de que, mesmo ela sendo bem contextualizada, vocês cheguem à resposta correta, tá bom? Dentro da questão de saúde, o Enem costuma muito cobrar os agentes etiológicos, ou seja, os causadores de doença, como ocorre a transmissão e como a gente pode evitar aquela determinada doença. Inclusive, tem uma questão aqui nessa prova, na apostila aqui, que fala da esquistossomose. Então, o Enem gosta muito de cobrar doenças, mas é importante que vocês deem uma lida também em vacina e soro, como que funciona a vacina no nosso corpo, como que o soro funciona, né? Pode ser que caia alguma coisa sobre o coronavírus, mas como a gente está sendo muito bombardeado de informações sobre o coronavírus, pode ser que não caia, né? Lembrando que é um vírus de RNA, e esses vírus, eles costumam transmitir as suas doenças por meio do ar, com gotículas ou contato direto. Lembrando que o coronavírus ainda não tem vacina, então pode ser que caia alguma coisa, mas eu particularmente acredito que não caia. Um outro assunto também que eles costumam cobrar é sobre os arbovírus, né? Que são vírus que se utilizam de hospedeiros, na maioria das vezes os artrópodes, né? Como os mosquitos que fazem a transmissão da febre amarela, da zika, da dengue, né? E por aí vai. O Enem também gosta de cobrar questões voltadas para a AIDS. Então, dá uma lida lá na AIDS, né? Como que funciona essa doença, como que é o contágio, como que é esse processo de tratamento, tá bom? A dica que eu deixo para vocês aqui é dar uma lida sobre sarampo. Sarampo é uma doença que foi erradicada no Brasil, mas que agora está retornando, inclusive está até tendo campanha de vacinação contra o sarampo, né? No quesito ciências ecológicas, voltada aí para a ecologia, né, que é um tema que sempre cai também, dá uma olhada lá em desequilíbrio ecológico, lembrando que desequilíbrio ecológico pega um pouquinho da química, um pouquinho da física, um pouquinho da geografia, foca aí nos problemas ambientais, nas atualidades, né? Dá uma lida lá na questão da Amazônia, que é um fator que foi discutido nesses últimos meses com muita frequência nos noticiários, né? Então dá uma olhada lá nesse quesito Amazônia, tá ok? Dá uma lida também em como funciona esse processo de aquecimento global, efeito estufa, né? Chuva ácida, né? O aumento do buraco da camada de ozônio, o degelo das calotas polares. É importante que vocês deem uma olhada nisso, tá? Ecologia costuma cobrar uma coisa, que é as cadeias alimentares, teias alimentares, né? Essa relação de alimentação dentro da cadeia alimentar, o que são produtores, consumidores, decompositores, né? Como que acontece aí essa manutenção de matéria e energia? Dá uma lida nessa parte aí que sempre o Enem costuma cobrar. No quesito genética, ele costuma cobrar a parte assim lá da biotecnologia, né? Na parte da biotecnologia, da engenharia genética. O que é essa engenharia genética? É a manipulação direta do DNA no laboratório, ou seja, como o agronegócio está se expandindo no Brasil, hoje eles já conseguem produzir transgênicos, né? Tem a questão da terapia gênica, tem a questão da clonagem, né? Que não precisa ser exatamente só de animais, né? Ou que nem no caso da ovelha Dolly, pode acontecer também de forma vegetal. Então, dá uma lida nisso, tá bom? A dica que eu deixo para vocês aproveitem esse período de quarentena para estudar. Desejo do fundo do meu coração que dê tudo certo, boa sorte. Qualquer dúvida eu tô por aqui, pode contar com a minha ajuda, tá? Fiquem com Deus, se cuidem, não saia de casa, use máscara se for sair e lave as mãos ou use o álcool gel, tá bom? Beijo, fica com Deus, boa sorte para todos nós.